Boa noite. Vamos então dar sequência ao nosso bate-papo das quartas-feiras, né? Como de praxe, vamos fazer a nossa prece de agradecimento, vamos agradecer ao Pai da vida, agradecer aos bons espíritos que nos intuem, agradecer pela oportunidade que temos, embora distantes, de tocar os corações que conosco participam dessa busca de conhecimento através dessas nossas pequenas reuniõezinhas das quartas-feiras. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe, nos ampare, enche o nosso coração de esperança, console aqueles corações queridos que estão retornando ao plano espiritual, aqueles que estão ficando, para que possamos, com essa grande lição também, sermos mais fraternos e entendermos que somos uma grande família e que necessitamos muito uns dos outros. Que a paz do Mestre nos dirija na noite de hoje. Que assim seja. Bom, nós paramos nesse slide que fala os que migrarão para um planeta inferior. Antes de dar sequência, eu gostaria de chamar a atenção para que a gente analisasse. Nós estamos estudando, nós estamos procurando entender sobre os trabalhadores da última hora, né? O juízo final, que tantas pessoas e tantas escolas religiosas vêm há muitos e muitos anos nos alertando. E sob a ótica espírita, nós buscamos no comecinho desses nossos bate-papo, vários livros, a Bíblia, o Evangelho, obras do Chico Xavier, e agora nós estamos esmiuçando um pouco mais a obra do Ramatiz, né? E essa obra que nós estamos tratando, ela, para lembrar os nossos irmãos, que nós vamos ver assim, falar, poxa, mas como? Vai dar alguma dúvida? Ela foi escrita em 1956. Como o tempo para nós encarnados é um, para o plano espiritual é outro, para a gente ter não nos assustarmos muitas vezes com determinadas coisas que o Ramatiz nos passa através dessa obra dele que nós estamos esmiuçando aqui para entendermos esse juízo final, os tempos são chegados, o que está acontecendo, essa imigração de espíritos, né? Como diz o ceifador que está passando aí, essa mudança do planeta de prova de expiação para regeneração, enfim, todo esse aparato a gente está devagarzinho procurando entender através das obras espíritas, das obras que também são espiritualistas, mas que vai nos dar um norte para nós, espíritos reencarnantes, que acreditamos na vida após a vida, de que do processo que está sendo elaborado há muitos anos, né? Nós já vimos isso na segunda aula, inclusive com datas e coisa e tal. E para entendermos isso aí, nos colocarmos numa posição perante o Evangelho de Jesus, de que atitude tomar nessas condições. Tá? Então, vamos dar sequência. Aqui está, nesse slide diz, os que migrarão para um planeta inferior, que nós vimos estudando que a Terra está passando de prova de expiação para regeneração, ou seja, vai dar uma melhorada no seu status, né? E, consequentemente, com seus habitantes. Ou seja, como Jesus já disse lá atrás, os bons herdarão a terra, então não vai ficar só bonzinho, mas os que estão propensos a aceitar, né, as propostas do Cristo. Então vamos lá. Planeta inferior que ele coloca aqui são os planetas de classificação semelhante ao psiquismo daqueles que para tais planetas forem atraídos. Ou seja, continuamos sempre sob a égide da lei de ação e reação. Semelhante atrai semelhante, né? Vamos continuar? À medida que os espíritos forem desencarnando, nos diz Ramatiz, serão selecionados no espaço sob a disciplina profética do julgamento dos vivos e dos mortos. Quem já
passou na nossa querida Igreja Católica sabe, tem uma oração que fala: e virá julgar os vivos e os mortos, né? A oração de Jesus, não é isso? Então, sobre essa disciplina do julgamento dos vivos e os mortos, isso é, dos que já se acham no além e daqueles que ainda estão na terra, mas já assinalados pela efervescência do magnetismo nocivo e sintonizado com os planetas destinados a receberem os espíritos terrestres, necessitados de processos de retificação mais intensos. O que a doutrina espírita sempre nos alerta? Ora, o espírito encarnado que está numa faixa vibracional nociva, um magnetismo nocivo, não é porque ele morreu ou desencarnou que ele vai deixar esse magnetismo e vai passar a ser anjo. Não, não é isso. A lei de ação e reação não diz isso. A lei de causa e efeito não diz isso. Nós seremos, após a morte do corpo físico, o mesmo espírito que estava vestindo essa roupa de carne. Só vamos estar com a outra roupagem. Mas o nosso caráter, as nossas tendências, as propensões nossas serão as mesmas. Então, quando ele diz aqui que, além dos que já estão, né, no plano espiritual, também aqueles que estão na Terra, mas já assinalado pela efervescência do magnetismo nocivo. Ou seja, os nossos avós diziam: pau que nasce torto morre torto, e é um ditado certíssimo. Poucos são aqueles que conseguem ainda, né? E ainda tem outro ditado dos nossos antigos que diz que o galho se endireita enquanto é verde. E depois que ele seca, se você for endireitar, ele quebra, né? E são jargões que têm muito a ver com o nosso dia a dia, né? Ou seja, vamos continuar. O seu papel, ou seja, desse planeta, que nós já estamos sabendo há muito tempo, os cientistas, independente de religião, já detectaram esse planeta no orbe do lado do planeta Terra, no magnetismo do planeta Terra, na nossa galáxia, já tem um ser que eles dizem aí do ser intruso. Uns dão o nome de planeta chupão, outros falam planeta vermelho, outros, vixe, N coisas, né? Mas esse planeta já está aí, ou seja, essa casa, essa escola já está aí há muito tempo, né? Então, e o papel dela? É o de atrair para o seu bojo heteroastral todos os desencarnados que se sintonizam com a sua baixa vibração. Isso nos traz a pensar que não vai ter como o espírito falar: não, eu não quero ir, eu não vou. Não. Serão atraídos pela lei das afinidades. Semelhante atrai semelhante. Então, por mais que a gente relute, não vai ter como. Ninguém vai pegar na força e levar. Nós simplesmente seremos atraídos. Olha que coisa interessante. Vamos continuar? Esses espíritos terrícolas, desregrados, denominados de pé de chumbo. Achei interessante isso aqui do Ramatiz. Pés de chumbo. Por quê? Realmente estão chumbados ao solo térreo pelas suas vibrações densas, ver-se-ão solicitados para a aura do órgão visitante, ou seja, serão atraídos, serão puxados, por mais que nós falamos que não vamos, que eu não quero ir, não tem essa de não querer, porque o nosso magnetismo será idêntico, portanto, semelhante atrai semelhante, nós vamos ser chamados. Por isso que de vez em quando eles falam planeta chupão, né? É um termo meio chulo, mas não deixa de ser. Ou seja, vai atrair, puxar, chupar, entre se nessa brincadeira toda, né? Aqueles espíritos que têm o mesmo padrão vibratório, a mesma energia, né? O mesmo magnetismo. Aí nós colocamos aqui sublinhado para que a gente fale assim: mas quem serão, né? Então, essas entidades atraídas, ou seja, esses espíritos, essas inteligências, que serão atraídas para o astro intruso,
e já, inclusive, já estão sendo atraídos há muito tempo, porque nós dissemos no começo, esse livro foi escrito em 1956 da nossa época, tá? Então, serão atraídos para esse astro intruso os egoístas, os malvados, os hipócritas, os cruéis, os desonestos, os orgulhosos, os tiranos, os déspotas e ávaros. E estarão incluídos entre eles os que exploram, tiranizam e lançam a corrupção. Nós estamos vendo no nosso querido Brasil, nos últimos anos, explodiu, né? Ah, mas sempre houve. Tudo bem, pode até ser que sempre houve, só que explodiu. Veio à tona e está vindo muita coisa à tona. E vai vir muita coisa à tona ainda. Independente de partido político, mas estamos dizendo na parte humana, né? Explodiu. Então, hoje nós sabemos que quem explora, quem tiraniza e quem participa das corrupções também farão parte desse triste séquito, né, dessa nova escola. E aí o Ramatiz continua. Não importa que sejam líderes ou sábios, cientistas ou chefes religiosos. Olha que interessante. Porque tem muitos que dirigem casas religiosas, escolas religiosas, que pregam uma coisa, nós sabemos disso, e faz outras. Dentro da doutrina espírita está cheio disso, né? Vamos falar do espiritismo porque nós somos espíritas. As outras religiões, cada qual responde pelas suas ações. Então, não importa se sejam, né, líderes, sábios, cientistas ou chefes religiosos. Por quê? Porque a sua marca, ou seja, o selo bestial, aquele lá do Apocalipse, né, está identificada com o teor magnético do planeta primitivo no íntimo desses espíritos. Então, nós não temos como chegar do outro lado da vida e falarmos para os benfeitores, para os trabalhadores do Cristo, olha, eu fui religioso, eu sou bonzinho, eu sou isso. Não, não precisamos falar nada disso, porque a nossa roupagem magnética vai nos identificar pela cor, pelo cheiro, pelo peso. Nós estudamos perispírito, que é a roupagem do espírito, ela tem cor, cheiro e peso, conforme o nosso padrão evolutivo. Se somos espíritos realmente bons, teremos uma aura bonita, brilhante. Ninguém vai precisar nem falar conosco. Vai nos ver o nosso brilho, a nossa leveza, o nosso odor magnífico. Caso contrário, também, né? Então, esse selo que nós carregamos no plano espiritual nos identifica em qualquer parte do universo. Nós nos escondemos aqui, na carne, né? Quando nós mudamos a feição, a nossa persona, né? A nossa face se transforma num sorriso, que muitas vezes por trás ninguém sabe como é que está. Do outro lado, nós não temos esse corpo para nos esconder. Então, seremos realmente o que nós somos. Vamos continuar? Eles irão situar-se numa paisagem afim com os seus estados espirituais. Esses espíritos. Como nós já dissemos, o seu magnetismo vai revelar cada um, nos revelará, né, no caso, cada um de nós temos o nosso magnetismo próprio. E seremos atraídos pelo magnetismo semelhante, é óbvio e evidente, né? Esses espíritos encontrarão o cenário adequado aos seus despotismos e degradações, pois o habitante desse orbe encontra-se na fase rudimentar do homem das cavernas. Ele fez uma comparação pesada. Nós estamos dizendo, mais uma vez, esse livro foi escrito em 1956. Não tinha internet, não tinha nada disso aqui, tá? Nós éramos ainda muito rudes. Então, para a população da época, que nem Jesus para
Os hebreus, ele não podia falar tudo, ele falava por parábolas, por comparações, porque o povo não ia entender. E o Ramatiz, quando colocou isso aqui também, ele usou um termo que para a gente poder entender na época, né? Mas hoje nós entendemos que o que ele quis dizer com esse rudimentar homem da caverna, ou seja, ainda muito grosseiro, mal consegue amarrar pedras com cipó para fazer machado, ou seja, é lá de trás, né? Por isso que nós falamos no começo. Vamos olhar por esse prisma de que o livro foi escrito há muito tempo. Vamos tirar dele aquilo de proveitoso para a nossa época agora, tá? Continuando, a Terra será promovida à função de escola do mentalismo. Olha que coisa interessante. Se nós observarmos os tipos de mediunidade para nós espíritas, que existia em 1956, para a mediunidade que está hoje, em 2021, nós vamos perceber que mudou muito. Houve um aprimoramento muito grande nas manifestações mediúnicas. Hoje está, na grande parte, está nessa escola do mentalismo, na intuição, né? Não há mais necessidade daqueles médios de efeitos físicos, né? De jeito nenhum, já passou por esse período, né, dos grandes fenômenos, embora nós ainda temos nas fileiras espíritas muito que gostam de procurar esses fenômenos por aí, não interessa onde, né? Mas hoje nós já estamos nessa escola do mentalismo. Começamos a entender o poderio da nossa mente em resolver um monte de questões pertinentes à nossa reencarnação, sem necessidade de usarmos mais nada material, né? Conforme nós vamos estudando, nós vamos percebendo que a maior força que existe no universo é a força da nossa mente. E hoje nós começamos a aprender a usá-la já em detrimento das coisas materiais. Vamos continuar. A Terra será promovida à função de escola do mentalismo, ou seja, nós já estamos nela. E os desregrados ou os esquerdistas do Cristo terão que abandoná-la por lei natural da evolução. Ele colocou esquerdista do Cristo aqui, meus irmãos, não quer dizer com isso, então, com cunho político, não, tá? Vamos falar, nossa, já estão falando de... Não, ninguém está falando de cunho político. Por que ele colocou esquerdista? Porque no Evangelho de Jesus, e de mais de 2000 anos, né, já dizia que quando chegasse o juízo, o Senhor viria separar as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. Está lá no Evangelho. Então não tem nada a ver com cunho político, tá? Foi uma forma que, na época, para os hebreus, que naquela em que Jesus estagiou com aquele povo lá, para eles entenderem, bom, alguém vai ficar na minha direita, alguém na minha esquerda. Então os da minha direita, em virtude de que a maioria do exército romano, o grego, os superiores ficavam sempre à direita, e até hoje, nas linhas militares de todos os países do mundo, o lado direito sempre é do mais graduado, então se usou essa terminologia de esquerda-direita. Nada a ver com política, ok? Então vamos lá. O planeta primitivo é o seu mundo eletivo, ou seja, desses espíritos que não entenderam as propostas do Cristo de há mais de 2000 anos. Serão, né, como ele diz aqui, o planeta primitivo é o seu mundo eletivo. Por quê? Já lhes palpita sincronicamente no âmago de suas próprias almas, apenas hão de revelar em nova forma física as ideias e impulsos em descompasso com o ideal crístico que lhe estão latentes. Vamos traduzir isso aqui? Por mais que você fale para um doente viciado no álcool ou na droga que aquilo não faz bem para ele, vai lhe fazer mal, vai prejudicar a sua saúde, vai trazer problemas na família, problema com as autoridades constituídas, eles não aceitam. Por quê? O vício ou a doença é bem mais forte do que a sua vontade.
Então, o que o Ramati está dizendo aqui é que o planeta primitivo é o seu mundo eletivo. Por quê? Porque já lhes palpita sincronicamente no âmago das suas próprias almas. Ou seja, esse planeta primitivo apenas hão de revelar em nova forma física as ideias e os impulsos em descompasso com o ideal do Cristo, porque não conseguiram e não vão conseguir tão cedo aceitar as propostas do Cristo, tal qual o exemplo que nós damos do doente alcoólico ou usuário de droga. São poucos os que falam assim, eu estou doente, eu vou me tratar, eu vou largar disso. São poucos. Dá para se... né? E quando isso acontece, nossa, que alegria. Mas muitos desses espíritos, eles estão nesse descompasso com o ideal crístico, um tempo, embora lhes fezes latente, quando reencarnou já tinha a lei de Deus escrita nas suas consciências, mas não consegue se adequar ainda. Vai precisar de um estágio maior ainda, com mais professores, com mais matérias, com mais carinho, com mais misericórdia divina, que eles não serão relegados ao abandono, para poder entender as propostas de Jesus através do Evangelho. Vamos continuar? Aqui, olha a pergunta. Essa atração será violenta? Essa atração, seja, desencarnei, de repente o meu magnetismo com aquele planeta é similar, eu serei atraído. Será violento? O que Ramatiz nos responde? Não avalieis as soluções siderais com a pobreza do vosso calendário, porquanto já estáis vivendo essa atração. Ou seja, 1956 já estava havendo essa atração, ou seja, já estava sendo levado espíritos desencarnados para esse planeta, que desencarnaram, não tiveram mais condições de permanecer no planeta Terra, e já estava, desde lá, quando ele escreveu esse livro, já estava sendo feita. Ele nos informa que essa atração está sendo feita há muito tempo. Nós vamos ver mais para frente, nós vamos ficar assim admirados quando ele dá um número da quantidade de espíritos que estão previstos, né, para serem transladado para essas outras escolas. E ele continua: gradativamente, ela se exerce em correspondência com o estado vibratório de cada espírito, ou seja, a atração, gradativamente, ela se exerce em correspondência com o estado vibratório de cada espírito. Muitos malvados, que têm sido verdadeiros demônios para a civilização terrena, já denunciam em suas almas aflitas e desesperadas o apelo implacável do planeta higienizador da Terra. Há muito tempo. Hoje nós temos poucos personagens, né, no encarnado, mas ainda temos, que nós podemos dizer assim, que são verdadeiros demônios para a civilização terrena. São alguns países aí ainda que são governados com mão de ferro, sem mínimo de compaixão pelos seus habitantes. Ainda tem alguns, mas naquela época que o Ramatiz escreveu isso aqui, tinha muitos países. Muitos já modificaram o seu poderio governamental, a sua forma de governo deu uma melhorada, né? Mas quando ele diz assim que tem muitas criaturas desesperadas, naquela época tinha sim, e até hoje tem ainda. Esses grandes ditadores aí, o desespero dele maior é preservar a vida, porque no íntimo ele sabe que a hora que ele desencarnar, a coisa não vai estar boa para o lado dele, que todo espírito sabe disso, né? E ele continua: legiões de criaturas adversas aos princípios cristãos sentem-se acionadas em seu psiquismo inferior e rompem as algeias convencionais da moral humana, lançando-se à corrupção, à devassidão, ao roubo organizado e ao caos da cobiça. Vamos repetir novamente.
Ele escreveu esse livro em 1956. Olha o que aconteceu de lá para cá, meus irmãos. Quando ele diz que essas legiões de criaturas adversas aos princípios cristãos rompem as algemas convencionais da moral humana, e já romperam, já se lançaram à corrupção, à devassidão, ao roubo organizado e aos caos da cobiça. Nós já vimos isso em várias partes do planeta. Já aconteceu, está acontecendo. Por isso que nós falamos, o livro é antigo, mas está muito atual em relação ao que nós estamos passando agora. Vamos continuar? É o momento profético das definições milenárias. Todo o conteúdo subvertido do espírito virá à tona, excitado pelo magnetismo primitivo do planeta intruso. Já veio e está vindo. É necessário que todos tenham a sua oportunidade derradeira, porque Deus não desampara nenhum dos seus filhos. Revelarem-se à direita ou à esquerda do Cristo. Todos nós, lembra que nós falamos dos trabalhadores da última hora? Jesus está contratando, hein? Ainda dá tempo. Para os que estão deste lado de cada vinho. Para os que estão do outro lado, é muito curto o período da transição. Já tiveram a oportunidade. Por isso que quando nós começamos a estudar, nós fomos privilegiados de estar nessa época, vivendo essa pandemia, vivendo essa transição, porque nós estamos aprendendo e tivemos o privilégio de estarmos encarnados. Porque muitos que já estão do lado de lá não vão ter a oportunidade de voltar para cá mais, né? Segundo nos informa a Bíblia, o Evangelho, o Apocalipse e os livros espíritas. Vamos continuar? É a profética figura da besta do Apocalipse se fará visível na soma das paixões humanas que hão de explodir sob o estímulo vigoroso desse astro elementar. E como a lei é imutável e justa, cada um será julgado conforme as suas obras, pois a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nos foi dada a oportunidade de fazermos o que bem entendêssemos com a nosso livre-arbítrio, desculpa. E nós fizemos. Ou seja, nós plantamos. Está na hora de colher. E está chegando a hora. Infelizmente, nós ainda temos muito que caminhar para entendermos as propostas de Jesus e levarmos a cabo o projeto que nós fizemos antes de reencarnar. Mas ainda dá tempo. Dos que estão aqui, ainda dá tempo. Como nós dissemos, e o Evangelho está bem claro, os trabalhadores da última hora, ainda temos oportunidade de ser os servos na vinha do Senhor. Deu o nosso tempo, né? Curtinho, mas gostoso, né? Obrigado pela paciência de nos ouvir. Um beijo no coração de todos vocês. Que a paz de Jesus permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.